Quando você olha para Elvis no auge, você quer tudo que ele tem. Você quer a beleza, o talento, a riqueza, o prestígio. A vida de Elvis parece ser um sonho. Mas nós aqui do canal, fãs que estudamos a vida de Elvis, nos perguntamos por que Elvis, ao longo da sua vida, foi se deteriorando e acabou de uma forma, querendo ou não, uma forma triste. Bem, é que no decorrer da vida de alguém como Elvis, há muitas pedras no caminho. E a parte 6 do capítulo 2 do livro de Cat hoje vai nos mostrar um pouco as pressões que alguém como Elvis sofre. É comum as histórias que Elvis dava tiros na televisão, que tomava muitos calmantes, que praticamente se dopava de calmantes, tudo isso para refrear a ansiedade, o nervosismo. Pegue você a sua vida, se você tem uma vida simples e corriqueira, se você tem uma rotina estável, muitas vezes você deve se pegar ansioso, sobretudo se você mora numa cidade grande como, por exemplo, São Paulo. Agora, imagine os níveis de ansiedade que alguém que vale milhões de dólares sofre a cada instante. Há muita coisa em jogo, há muitos contratos, há muito dinheiro rolando. Muitas pessoas às vezes se perguntam para que Elvis se cercava de guarda-costas que eu já li em alguns livros como se fosse muralhas de carne. Mas muitos deles nos contam, por exemplo, algo que não passa pela cabeça de nós, que, por exemplo, algum fã poderia jogar ácido no rosto de Elvis, e aí estaria tudo acabado. Um exemplo disso é John Lennon, que foi morto por um fã. John Lennon queria viver a vida acreditando que poderia viver de forma comum, mas ele era John Lennon e foi morto então por um fã lunático. O capítulo de hoje vai nos contar sobre uma ameaça de bomba e como Elvis ficou apreensivo com isso. Agora é a hora de agradecer aos amigos que colaboram com este trabalho, que fazem parte da família Elvis. São os Fanelvis: Maria Mirene dos Santos, Márcia Helena Félix, Flávia Lia Arantes de Azevedo. Muito obrigado, queridas amigas, e espero que gostem do conteúdo que eu estou me esforçando para trazer cada vez mais em alto nível para este canal. Elvis e Cat. Depois que Elvis e eu nos instalamos em seu quarto, eu disse que queria dar uma olhada na arena do show com o grupo no ônibus da banda. Você não precisa fazer isso, querida, ele disse. Você pode esperar e ir comigo. Você sabe que não vai a lugar algum até que eu vá. Então por que não fica agora e janta? Comigo? Quero manter as coisas em um nível profissional com o resto do grupo, respondi. Manter tudo o mais normal possível. Ele entendeu. Entrei no ônibus com o resto da banda e quando estávamos chegando ao Phoenix Civic Auditorium, ficamos surpresos ao testemunhar mais de 18.000 pessoas marchando em massa para fora do auditório, ao invés de entrar.
todos foram evacuados para que pudessem revistar todo o lugar depois de drenado. Oh, meu Deus, não! Eu pensei, percebendo que eles revistariam todas as pessoas no ônibus também. As autoridades municipais queriam garantir que não havia armas ou que não escondíamos uma bomba. Há algo muito desagradável, mas necessário em estranhos revistando você como se fosse algum tipo de assassino. Esta foi minha primeira experiência nesse tipo de situação. E todos os guarda-costas me avisaram para não dizer uma palavra a Elvis sobre a ameaça. O episódio da arma em Las Vegas o deixou tão chateado e nervoso que eles acharam que contar a ele sobre uma ameaça de bomba logo após o incidente com a arma seria demais. Então, eu não disse uma palavra para Elvis e tentei não demonstrar o quanto estava nervosa. Também descobri que tocar em uma arena enorme como a de Phoenix era muito diferente de tocar em um hotel em Las Vegas. Havia milhares e milhares de fãs no grande auditório e todos gritavam por Elvis. Foi uma turbulência absoluta. O temor da bomba realmente me assustou tanto que foi difícil me concentrar. E ver aquela multidão turbulenta me fez perceber que tudo poderia acontecer. Tudo era possível. Claro que na manhã seguinte, Elvis tinha lido sobre a ameaça de bomba no jornal e estava muito zangado comigo. Primeiro, ele me acordou praguejando e gritando. Então, ouvi quando ele abriu a porta do corredor e começou a gritar com o segurança do lado de fora. Ele bateu a porta e chamou o serviço de quarto para pedir mais jornais. Quero todos os jornais de Phoenix, traga cada um deles, disse ele e bateu o telefone. Quando foram entregues, ele os vasculhou, escrutinando, vasculhando, murmurando e xingando para si mesmo, mas em voz alta o suficiente para eu não dormir. Primeiro, aquele filho da puta de Vegas quer me matar. Agora, algum idiota quer me explodir em pedaços. Por quê? Ele olhou para mim e seus olhos azuis estavam em chamas de raiva. Você sabia sobre essa bomba? Sua voz estava gelada e eu só queria ficar debaixo das cobertas e ignorei sua pergunta. Mas ele perguntou novamente. Bem, eu sabia, mas eu não queria admitir que sabia. Por que você não me contou sobre isso? Sua voz gélida de raiva. Ninguém queria que você soubesse porque isso poderia preocupá-lo. Ainda mais depois da ameaça de Las Vegas, foi minha resposta. Todos disseram para não dizer nada a você. Isso soou como uma desculpa ainda mais ridícula quando me ouvi dizendo isso em voz alta. Isso não é desculpa para você. Você deveria ter me contado. Como poderei confiar em você se você não me conta coisas importantes como essa? Nunca mais esconda nada de mim, ouviu? Ainda havia irritação em sua voz. Ele também não gostou nada da minha desculpa esfarrapada. Foi a primeira vez que chegamos perto de uma discussão, mas nunca mais tentei esconder esse tipo de coisa dele. Talvez os guarda-costas e o coronel conseguissem escapar impunes, mas Elvis disse que esperava de mim total honestidade e lealdade, ou então... Então ele se acalmou e voltou ao que era antes. Mas de alguma forma eu sabia que essas ameaças exigiam muito dele. Elvis era uma pessoa amorosa que dava amor e carinho ao mundo. Ele tentou decifrar, mas nunca conseguiu entender por que alguém iria querer matá-lo. E naquele momento da minha vida, devo admitir que fiquei igualmente perplexa. Eu sempre fui muito protegida, na verdade. Eu não tinha ideia sobre casos mentais, fixações e padrões de comportamento compulsivo. Na época, não, mas com o passar dos anos,
comecei a suspeitar e desconfiar das multidões em geral e de algumas pessoas em particular. Mas não Elvis. Parece que não importa quantas ameaças de morte, e houve muitas delas ao longo dos anos, ou quão perigosos alguns fãs pudessem ser. Elvis nunca perdeu a fé neles. Ele poderia sentir temporariamente medo e raiva, mas, eventualmente, superava todo o horror. Era uma coisa linda de assistir, mas também um pouco perigosa. Final da parte 6 do capítulo 2. Eu volto com mais ainda esta semana. Elvis para sempre.